Capítulo 49. Brisa de cinza e sol. Era uma manhã incomum na vila de Cesto. O calor surgira cedo e abrasava a terra, como se o próprio verão decidisse se antecipar. O céu, limpo e intenso, parecia arder. Ainda assim, Kozuo e Nefrete caminhavam lentamente, acompanhados por Kazuya e Taka, subindo por um campo gramado que levava até uma elevação, coroada por uma árvore de folhas largas e de forma singular. Caminhavam sem pressa, caminhavam porque o silêncio os acolhia, porque o vento que soprava do mar aquecia a pele com ternura, porque ali, naquele instante, era possível apenas existir. Estavam exaustos e inquietos, mas também juntos, e isso bastava para manter o mundo em movimento. Nefrete, de traços nobres e olhos intensos, trazia em si um novo sopro de vida. Carregava o segundo filho no ventre. O primeiro, uma menina curiosamente bela, dormia tranquila na casa ao lado do pomar. Chamava-se Fuji, filha da fusão improvável entre um guerreiro do leste e uma sacerdotisa do Nilo. Tinha a pele como cobre polido ao sol, os olhos puxados e vivos, e o cabelo tão liso que lembrava as águas calmas de um lago sem vento. Mais abaixo, entre arbustos baixos, Ezra colhia pequenos frutos, avermelhados ao lado de Enji e Aiko. Os três trabalhavam com afinco, selecionando os mais maduros. A colheita já fora encomendada por um centurião da região, que aprendera a valorizar aquele sabor novo. Os frutos, depois de torrados com mel, socados em pilão e peneirados, davam origem a um pó negro usado para fazer um chá encorpado, de aroma intenso. Não embriagava, mas despertava o corpo como fogo tênue no sangue. Perto dali, Brida observava com fascínio o processo da manufatura de vidro. Ao seu lado, Fumiko explicava detalhes enquanto Haruto, Daiki e Esamu moldavam fogo com paciência ancestral. A areia derretia em fornos, e com adições calculadas sal, calcário e outras substâncias do velho império se transformava em jarras e frascos, que reluziam como se contivessem a luz da manhã. Era uma arte que começava a gerar lucros e reputação para a vila. Na entrada da casa grande, Cesto permanecia de pé, olhos atentos à estrada. Seus cabelos agora grisalhos se agitavam levemente com o vento. Às vezes, Enora se juntava a ele e ficava ali, imóvel por longos períodos, como se observasse o nada. Mas Cesto sabia que ela não olhava o vazio. Ela esperava. Ainda havia uma rédea de esperança, tênue e quase morta, de que Ohuerte surgisse no horizonte com um andar lento e o machado às costas. Aquela fé silenciosa a mantinha inteira. Clórias aproximava-se pela lateral da casa, passos calmos sobre o cascalho. Sua sombra se projetava ao lado da de Cesto. Pai! A palavra ficou suspensa no ar, carregada de tudo o que fora dito e do que ainda não fora. Cesto se virou devagar. Clórias olhava o horizonte, pensativo. Amanhã pretendo ir até o porto levar a mercadoria encomendada e buscar o que esperamos. Não há mais data certa. Não é como nos tempos de Geir ou Lós, agora só lidamos com romanos, gregos e fenícios. São ambiciosos e preguiçosos. Já nem sei o que fazer. Cesto demorou a responder. Seu olhar estava distante, preso à linha onde a estrada sumia. Gostaria que ficasse, disse, por fim, com a voz embargada. Sua mãe não está bem. Acho que ela não suporta mais a dor. Não é mais a mesma. E eu já não tenho forças. Não suportaria se algo acontecesse com ela. Clórias se virou de imediato, tocando levemente o ombro do pai. Ei, não fale assim, por favor. Todos estamos sofrendo, mas precisamos ser fortes. Se não fraquejarmos, ela também se apoiará em nós, e será forte. Podemos esperar mais alguns dias. Se os mercadores chegarem, que mandem nos avisar e aguardem. Cesto suspirou, pesado. Ou pode pedir que Kozuo vá. Ele, Ramesh, Harold e Bion. Clórias fez uma careta quase cômica. Kozuo é um guerreiro, não um negociador. E os outros três são fanfarrões. Precisamos de um administrador. Essas remessas têm se tornado importantes demais para a economia da vila. O erário está devastado. Cesto pensou por um instante. E que tal Ezra? Clórias hesitou. Ezra está ocupado demais. Além disso, temo pela saúde dele. Está quente demais para essa viagem. Foi então que uma voz veio da porta. Como é que é? Ambos se viraram, surpresos.
Ezua os encarava com um sorriso debochado e as mãos nos quadris. Está dizendo que estou velho? Cesto e Clórias caíram na risada. Não, senhor, respondeu Clórias, tentando conter o riso. Apenas que precisamos de você aqui. Ezua bufou, teatral. Ora, o que vocês precisam é parar de me vigiar como se eu fosse virar pó. Levo o dobro de água, uma sombrinha e um leque, e está resolvido. Preciso sair daqui de vez em quando, ou vou acabar criando raiz e virando uma árvore. O riso foi substituído por um tom mais sério, quando Cesto retomou a palavra. Ezua, preciso insistir que fique. Aqueles hunos que chegaram há 6 meses. Não falam o nosso idioma, não trabalham na terra. E ainda não entenderam que por aqui, tapeçarias são inúteis. São ótimos artesãos, sim, mas precisamos que se concentrem em tecidos úteis. Se não houver orientação, não haverá mercado. Ezua cruzou os braços, ponderando. Nesse caso, mandemos Theodora. Ela é excelente com contabilidade e controle de qualidade. Cesto e Clórias assentiram, em silêncio. A decisão estava tomada. Na manhã seguinte, o sol ainda mal havia rompido o céu quando o pequeno grupo partiu em direção ao porto. Kazuo seguia à frente, puxando uma mula com a carroça carregada de potes, jarras e fardos. Ao seu lado iam Nefrete, Nara e Tsurugi. Para Nefrete, era a primeira vez naquela trilha costeira, e o caminho a encantava. O trajeto serpentava por entre campos dourados e penhascos suaves, de onde se avistava o mar cintilando ao longe, como uma lâmina azul líquida cortando o horizonte. As flores silvestres balançavam sob a brisa salgada, e pequenas nuvens brancas cruzavam preguiçosamente o céu. Que lugar lindo! Sussurrou Nefrete, fitando o mar com olhos brilhantes. Eu costumava vir aqui com minha mãe, quando criança, disse Nara, sorrindo. Sempre dizia que essa paisagem curava a alma. Talvez cure mesmo, murmurou Nefrete. Tem cheiro de liberdade. Mais atrás, Tsurugi caminhava em silêncio ao lado de Kazuo, observando tudo com interesse. Depois de um tempo, comentou, é estranho pensar que esse lugar foi palco de tanta dor, e ainda assim consegue ser tão bonito. Kazuo assentiu, olhando o horizonte. A terra tenta esquecer, mas os que sobreviveram, não. Tsurugi ficou em silêncio por um instante. Nunca imaginei que fosse cruzar tantos mares, e acabar aqui, disse. Mas, se fosse morrer, acho que gostaria que fosse num lugar assim. Kazuo olhou para ele com um meio sorriso. Você não vai morrer aqui. Ainda não. Quando chegaram ao porto, o movimento era intenso. Barcos atracavam e partiam. Homens carregavam fardos, barris e mercadorias. Crianças corriam entre as cordas e redes. A brisa marinha trazia o cheiro de peixe, sal e especiarias distantes. Kazuo entregou a carroça a 2 marujos fenícios que aguardavam junto a um galpão, enquanto descarregavam os itens. Hamesh parou subitamente, com a boca entreaberta. Tocou o ombro de Bion e acenou discretamente para Hewell. Vejam só, murmurou. É o pequeno Heinz. No canto do cais, um garoto de postura altiva observava tudo com os braços cruzados. Ao ouvir a exclamação, arqueou uma sobrancelha e respondeu com ironia. Ora, mas vejam só vocês. Aproximou-se com um meio sorriso. O que fazem aqui, desertores? Os 3 se entreolharam, confusos. Heinz estreitou os olhos e soltou, com um tom zombeteiro. Brincadeira. Mas por onde andaram? Harold foi o primeiro a responder, coçando a barba rala. Como sabe, depois da batalha não havia mais navios. Tivemos que ficar por aqui mesmo. Hamesh completou. Viramos fazendeiros. Riram todos, até mesmo Heinz. Foi então que Nefrete se aproximou, com uma expressão gentil mas firme. Senhores, Kazuo precisa de vocês. Ao notar a presença dela, o garoto arregalou os olhos. Nefrete arqueou a cabeça com doçura. E quem é esse belo garotinho? Heinz imediatamente fechou a cara, envergonhado. Hamesh, divertido, respondeu. É o filho do nosso antigo capitão, Los Ulrich. Nesse instante, Kazuo surgiu por trás de uma pilha de caixas, com um olhar surpreso. O quê? Como é? Los Ulrich. O garoto se adiantou e fez uma breve reverência contida, própria de quem sabe seu lugar mas também o valor do próprio nome. Heinz Ulrich, a seu dispor. E quem é você? Kazuo, atônito, sorriu. Sim, desculpe, eu sou Kazuo. É uma honra conhecê-lo. E estendeu a mão. Heinz apertou-a com firmeza e disse. Kazuo, o gladiador.
Fantástico. Seu irmão Yohert me falou muito sobre você. O silêncio caiu como um manto sobre o grupo. Kazuo estacou. Conheceu meu irmão. Antes que pudesse obter resposta, um vulto familiar surgiu na borda da embarcação recém-atracada. Yohert descia lentamente, com uma grande saca de sal sobre os ombros, o corpo mais forte. O olhar envelhecido pelo tempo, mas ainda inconfundível. Todos os olhares se voltaram para ele. Por um instante, ninguém soube o que dizer. Apenas o mar continuava a ondular. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.